Olá pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem por aí? Eu recebi essas duas mensagens de duas amigas queridas e, como uma boa professora, acho que é importante a gente falar um pouco sobre elas. Contextualizando um pouco, é muito importante a gente saber que aqui nas redes sociais, as imagens, GIFs, memes que a gente coloca chamam muito mais atenção do que um texto propriamente dito. E também existe a aceleração do nosso tempo, o que faz a gente não dar uma pesquisada sobre outro aspecto e outro ponto de vista antes da gente pré-julgar de imediato aquilo que a gente está vendo. Quando eu mencionei minorias fazendo essa representação do candidato que não foi chamado para ir ao debate na Globo, eu quis dizer sobre minorias representativas na política. Pois, quando a gente olha para o Senado ou para grandes órgãos políticos, nós não vemos tanta representatividade do povo brasileiro na sua miscigenação. Por exemplo, nunca tivemos um presidente ou uma presidente negra ou indígena ou miscigenada. Temos sempre um padrão dentro da política, portanto, minorias significa isso, minorias na representatividade. E sobre essa segunda representação da série Sandman, para quem não conhece, essa série, na verdade, é uma história em quadrinhos muito antiga que narra a epopeia de Morpheus, o rei dos sonhos. E dentro dessa narrativa, o Sandman, que é o deus dos sonhos, o Morpheus para a mitologia clássica, ele tenta recuperar as ferramentas dele. Uma dessas ferramentas foi perdida lá no inferno, no reino do príncipe das trevas, que era o então Lúcifer. Então ele vai lá e ele consegue recuperar uma das ferramentas dele. Quando eu digo para vocês assistirem essa série, porque de fato foi uma série muito bem feita, de acordo com toda essa mitologia que é milenar sobre céu e inferno, certo? E é óbvio que a nossa cultura contemporânea ela utiliza dessas nomenclaturas e vai da interpretação de cada um. Eu, como sou professora de história e já falo sobre isso há muito tempo, porque também é uma questão mais filosófica, histórica, mitológica, eu não vejo tanto teor pesado sobre isso, e sim uma maneira de contar uma história que já é contada há tantos séculos. Então, para fechar essas duas explicações, minoria significa minoria representativa na política, porque sim, até hoje, quando a gente olha para a política, a gente percebe um certo padrão que está sendo um pouco quebrado, mas ainda falta muito. E nessa parte do Sandman, sim, é uma série que fala sobre esse embate entre céu e inferno, mas é de uma forma muito filosófica. Então, tá aí a explicação para vocês, tá, gente? Sempre pensem em refletir bastante. Quando a gente está aqui nas redes sociais, a gente pré-julga de forma muito rápida e às vezes é legal a gente fazer uma reflexão, beleza? É isso. Um bom sábado para todos. A gente se vê por aqui. Eu não poderia fechar esse vídeo sem falar sobre uma conclusão que eu acabei obtendo assistindo a série Sandman. No episódio que ele vai ao inferno tentar recuperar uma das peças que ele tinha perdido, ele enfrenta Lúcifer, o tal do anjo da morte ou príncipe das trevas. E aí ele consegue travar uma batalha intensa com Lúcifer. E no final, tem algo, sem dar spoilers, que o anjo da morte pergunta, na verdade o príncipe das trevas, ele pergunta para Sandman: o que você me oferece que eu não posso combater? E aí ele diz: a esperança. É uma cena lindíssima, por isso que eu falo, para quem curte esses assuntos mais ligados a ideias opostas, vamos usar assim. É muito interessante assistir, porque de forma muito teatral, muito fantástica, é mostrado que a gente não pode perder a esperança, nem em momentos muito difíceis. É isso, até breve!